A neve nunca cai no Alentejo, mas naquela véspera de Natal o vento cortava como lâmina. Miguel, 42 anos, chapéu de aba larga enterrado na cabeça, guiava a picape velha pela estrada de terra que ligava a herdade isolada ao pequeno povoado de Évora-Monte. Parou ao ver uma silhueta magra junto ao contentor do lixo atrás da mercearia fechada. Um rapaz de talvez de 7 anos revirava sacos com mãos trêmulas de frio. Miguel baixou o vidro. Precisas de alguma coisa, miúdo? O rapaz ergueu o rosto, olhos grandes, lábios roxos, uma nódoa negra recente na face esquerda. Não só comida. A voz saiu rouca, quase inaudível. Miguel sentiu o peito apertar. Conhecia aquele olhar, era o mesmo que via no espelho aos 20 anos, quando fugira de casa depois do pai lhe bater por ter sido apanhado a beijar outro rapaz. Desceu do carro, abriu a porta de trás e tirou um saco com sobras do jantar que preparara para si próprio. Entra. Pelo menos aquece-te. O rapaz hesitou, mas o frio venceu. Sentou-se no banco do passageiro, mãos entre os joelhos. Chamava-se Tomás. Tinha 17 anos, viera de Lisboa de mochila às costas depois de a mãe o expulsar ao descobrir mensagens no telemóvel com um colega da escola. Disse que eu era uma vergonha. Que preferia um filho morto a um filho viado. A palavra saiu amarga, carregada de ódio contra si mesmo. Miguel conduziu em silêncio até à herdade. A casa era simples, paredes brancas, chão de tijolo, lareira sempre acesa no inverno. Preparou chocolate quente, cortou fatias grossas de pão alentejano com chouriço assado. Tomás comeu como quem não via comida há dias. Entre garfadas, contou pedaços da história, a escola onde o chamavam de paneleiro, os colegas que lhe cuspiam nos sapatos, o padrasto que ameaçava curá-lo à força. Miguel ouvia sem interromper. Dentro dele, algo se mexia, culpa antiga, raiva contida, um desejo súbito de proteger aquele rapaz como ninguém o protegera a ele. Podes ficar aqui esta noite. Há um quarto de hóspedes. Amanhã vemos o que fazer. Tomás ergueu os olhos, incrédulo. Porquê? Nem me conhece. Miguel deu de ombros. Porque já fui tu. E ninguém me estendeu a mão. Naquela noite, deitado na cama estreita do quarto de hóspedes, Tomás não conseguia dormir. Ouvia o crepitar da lenha na lareira da sala, o vento nos sobreiros lá fora. Pela primeira vez em meses sentia-se seguro, mas o medo permanecia, e se Miguel mudasse de ideias? E se fosse só piedade? E se, pior ainda, Miguel sentisse o mesmo que ele começava a sentir, uma atração confusa, proibida, pelo homem que o salvara? Do outro lado da parede fina, Miguel também não pregava o olho. O rapaz despertara nele sentimentos que julgara mortos, ternura, responsabilidade, e algo mais perigoso. Há 15 anos, depois de uma relação destruidora com um homem casado, jurara nunca mais se envolver com ninguém. Vivera sozinho com os cavalos, as vacas, o silêncio. Agora, um miúdo assustado ameaçava derrubar todas as muralhas. Na manhã de Natal, acordaram cedo. Miguel preparou migas com entrecosto. Tomás ajudou a pôr a mesa, gestos tímidos mas gratos. Falaram pouco, mas os silêncios já não eram hostis. Depois do almoço, Miguel levou a dar uma volta pela herdade. Mostrou os cavalos, ensinou a escovar um deles. Tomás ria, um riso curto, surpreendido, como se tivesse esquecido que era possível. Ao fim da tarde, sentaram-se no alpendre. O sol baixo pintava os campos de ouro. Tomás perguntou baixinho, você também é? Miguel demorou a responder. Olhou o horizonte. Sou. Mas aqui no Alentejo, isso é um segredo que se enterra bem fundo. Tomás assentiu. Tenho medo de nunca poder ser quem sou. Miguel pousou a mão no ombro dele, contacto breve, quase paternal. Um dia vais poder. Só precisas de tempo. E de alguém que acredite em ti. O toque queimou os dois. Tomás corou violentamente e desviou o olhar. Miguel retirou a mão como se tivesse tocado fogo. O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades perigosas. Na noite seguinte, Tomás teve um pesadelo. Gritou no sono. Miguel correu ao quarto, encontrou-o encolhido, suado. Sentou-se na beira da cama, falou baixo até ele acalmar. Estás em segurança.
Respira. Tomás agarrou-lhe o braço sem pensar. Não me deixa sozinho. Miguel hesitou, depois deitou-se ao lado dele, por cima dos cobertores, apenas para acalmar o rapaz. Ficaram assim, ombro com ombro, até o sono voltar. Nenhum dos dois confessaria o quanto aquele contacto os aterrorizava e consolava ao mesmo tempo. Dias passaram. Tomás começou a ajudar nas tarefas da herdade, limpava estábulos, alimentava animais, aprendia a ordenhar. Miguel ensinava com paciência infinita. Aos poucos, o rapaz ganhava peso nas faces, o olhar perdia a sombra permanente. Riam juntos de pequenas coisas, um bezerro teimoso, uma receita que correu mal. Mas o desejo crescia, silencioso e inegável. Tomás surpreendia-se a observar Miguel quando ele trabalhava sem camisa no calor do meio-dia, os músculos marcados pelo sol. Miguel, por sua vez, sentia o coração disparar sempre que Tomás sorria diretamente para ele. Uma tarde, choveu forte. Refugiaram-se na oficina. Tomás perguntou: "Nunca teve ninguém?" Miguel limpou as mãos ao pano. "Tive. Acabou mal. Ele era casado, tinha filhos. Quando a mulher descobriu, ameaçou contar a toda a gente. Ele escolheu a família. Eu fiquei com o coração partido e a reputação em risco." Tomás aproximou-se. "E agora? Ainda tem medo?" Miguel olhou nos olhos. "Mais do que nunca." O silêncio que se seguiu foi elétrico. Tomás deu um passo. Miguel recuou até encostar na parede. "Não posso, Tomás. És menor. E eu sou o único adulto que tens agora." Tomás engoliu em seco. "Eu faço 18 em março. 3 meses. 3 meses ou 30 anos, não muda o facto de eu ser responsável por ti." Tomás baixou a cabeça, lágrimas nos olhos. "Então vou-me embora antes que aconteça alguma coisa que nos destrua aos dois." Miguel sentiu o mundo desabar. "Não. Fica. Aprendemos a viver com isto." Mas ambos sabiam que era impossível. A atração era demasiado forte, o isolamento da herdade demasiado intenso. Cada olhar, cada toque acidental, era uma faísca. Uma semana depois, chegou uma carta. Tomás abriu-a com mãos trêmulas. Era da mãe, pedindo perdão, dizendo que o padrasto saíra de casa, que sentia a falta do filho. "Quer que eu volte?" Miguel leu por cima do ombro dele, sentiu alívio e, ao mesmo tempo, um vazio imenso. "É a tua família." Tomás amarfanhou a carta. "Ela só quer porque está sozinha. Não mudou nada." Miguel pousou as mãos nos ombros dele. "Vai falar com ela. Pelo menos tenta." Tomás virou-se, olhos cheios de lágrimas. "E nós?" Miguel não respondeu. Não podia. Na noite antes da partida, Tomás bateu à porta do quarto de Miguel. "Posso entrar?" Entrou, sentou-se na cama. "Tenho medo de ir embora e nunca mais te ver." Miguel sentou-se ao lado. "Vais ter uma vida, Tomás. Vais estudar, conhecer pessoas que te aceitem como és. Mas ninguém vai ser como tu." O rapaz inclinou-se devagar. Miguel fechou os olhos, lutando contra si mesmo. Os lábios quase se tocaram, mas Miguel virou o rosto no último segundo. O beijo caiu na bochecha, quente e desesperado. "Quando fizeres 18, se ainda quiseres, procura-me." Tomás chorou nos braços dele, abraço casto mas carregado de tudo o que não podiam dizer. No dia seguinte, Miguel levou-o à estação de Évora. Despediram-se com um abraço rápido, olhos nos olhos. O comboio partiu. Miguel ficou na plataforma até não ver mais nada. Regressou à herdade vazia. Os dias seguintes foram um inferno de silêncio. Os cavalos pareciam sentir a ausência. Miguel trabalhava até cair de cansaço, tentando não pensar. Mas o destino reserva curvas inesperadas. Passaram-se 2 semanas. Miguel mal dormia. Cada barulho noturno fazia-o imaginar que Tomás voltara. Bebia mais vinho do que o costume, falava sozinho com os cães. Uma manhã, o telefone tocou, número desconhecido. Era a mãe de Tomás. Voz nervosa,
O Tomás desapareceu outra vez. Deixou uma carta dizendo que não conseguia viver lá. A polícia está à procura, mas pensei talvez ele tenha ido aí. Miguel sentiu o sangue gelar. Não está aqui. Desligou, coração aos saltos. Vestiu o casaco, pegou nas chaves. Percorreu todas as estradas secundárias, perguntou nos cafés, mostrou a fotografia que tirara com o telemóvel. Ninguém vira o rapaz. À noite, regressou exausto. Sentou-se no alpendre, cabeça entre as mãos. Onde estás, miúdo? Não faças nenhuma loucura. Na madrugada seguinte, ouviu bater fraco à porta. Abriu derrompante. Tomás estava ali, encharcado pela chuva, mochila aos pés, rosto inchado de chorar. Não aguentei. Ela continua igual. Disse que eu só trouxe vergonha. Miguel puxou-o para dentro, abraçou-o com força. Está gelado. Meu Deus, pensava que te tinha perdido. Tomás tremia nos braços dele, não tenho mais ninguém. Miguel levou-o para junto da lareira, tirou-lhe a roupa molhada, enrolou-o em cobertores. Preparou sopa quente. Enquanto Tomás comia, contou, voltara a Lisboa, tentara conversar com a mãe, mas uma discussão violenta rebentara. O padrasto, embora ausente, deixara veneno suficiente. Tomás fugira de novo, apanhara a boleia até Évora, caminhara os últimos quilómetros de noite. Não volto lá. Prefiro dormir na rua a ouvir aquilo outra vez. Miguel olhou longamente. Então ficas aqui. Mas com regras. Vais acabar o secundário por correspondência. Vais ajudar na herdade. E mantemos distância até fazeres 18. Tomás assentiu, olhos baixos. Prometo. Os meses seguintes foram de tensão palpável. Tomás estudava de manhã, trabalhava à tarde. Miguel contratou uma professora online para acompanhar os exames. O rapaz revelou-se inteligente, aplicado. Ganhou confiança, o corpo preenchia-se, o sorriso voltava mais frequente. Mas a proximidade era um tormento. Trabalhavam lado a lado, suados, riam das mesmas piadas, partilhavam o silêncio das noites à lareira. Cada olhar demorado era uma batalha. Miguel saía mais vezes ao povoado, bebia um copo com antigos amigos, tentando distrair-se. Tomás, por sua vez, escrevia num caderno secreto poemas confusos sobre desejo e espera. Em fevereiro, chegou o carnaval. O povoado organizava baile. Tomás pediu para ir. Miguel hesitou, mas acabou por acompanhar. No salão decorado com serpentinas, música popular alta, casais rodopiavam. Tomás dançava com raparigas da idade, mas os olhos procuravam Miguel encostado à parede, copo na mão. Numa pausa, Tomás aproximou-se. Dança comigo. Miguel riu nervoso. 2 homens. Aqui? Esquece. Tomás insistiu, voz baixa. Só uma. Ninguém liga. Contra o bom senso, Miguel aceitou. Dançaram uma lenta, corpos quase sem se tocar, mãos nos ombros um do outro. O salão pareceu desaparecer. Só existia o calor do outro, o coração batendo contra coração. Alguém reparou. Um antigo colega de Miguel, agora polícia local, franziu o sobrolho. No dia seguinte, rumores começaram a circular, o calpo solitário tinha um protegido muito chegado. Miguel sentiu o passado regressar. Lembrava-se das fofocas que o tinham obrigado a isolar-se anos antes. Agora, com Tomás menor, as consequências podiam ser graves. Numa noite, confrontou o rapaz. As pessoas estão a falar. Se isto continuar, podem chamar as autoridades. Acham que te estou a explorar. Tomás empalideceu. Mas não estás. Não importa o que é verdade. Importa o que pensam. Tomás chorou. Então mande-me embora. Miguel segurou-o pelos braços. Não. Faltam poucas semanas para os teus 18. Aguentamos. Mas o medo instalou-se. Miguel começou a dormir no celeiro para evitar tentações. Tomás mal comia. A herdade, outrora refúgio, tornou-se prisão. Em março, o aniversário de Tomás aproximava-se.
Miguel preparou um bolo simples, comprou um relógio de bolso antigo, presente simbólico de tempo e paciência. Mas a tensão era insuportável. 3 dias antes da data, o pior aconteceu: o antigo colega apareceu na herdade com 2 agentes. Recebemos denúncia anônima. Precisamos falar com o menor. Tomás negou tudo, disse que era tratado como filho. Miguel mostrou os registros da escola online, comprovativos de que o rapaz estava ali com consentimento inicial da mãe. Os agentes foram-se embora, mas deixaram aviso: qualquer irregularidade e haveria inquérito. Naquela noite, Tomás fez a mala. Vou-me embora amanhã. Não suporto ser o motivo de te destruírem a vida. Miguel implorou. Fica até fazeres 18. Depois decidimos juntos. Tomás abanou a cabeça. Não. Cada dia aqui é um risco para ti. Pela primeira vez, Miguel perdeu o controle. Agarrou-o, beijou-o com desespero, beijo breve, violento, cheio de meses de desejo reprimido. Separaram-se ofegantes. Desculpa, murmurou Miguel. Não devia. Tomás tocou os próprios lábios, olhos brilhantes. Eu queria. Mas tens razão. Não assim. Na manhã seguinte, Tomás partiu a pé, mochila às costas. Miguel não o impediu. Ficou à porta até ele desaparecer na curva da estrada. Dias depois, no dia em que Tomás completava 18 anos, Miguel recebeu uma mensagem: estou em Lisboa. Encontrei um quarto partilhado e um emprego num café. Estou bem. Quando estiveres pronto, procura-me. O teu miúdo que já não é miúdo. Miguel chorou sozinho na cozinha. Lisboa, maio. Tomás servia às mesas de um café pequeno no bairro Alto. O emprego era duro, o ordenado curto, mas pela primeira vez era dono da própria vida. Partilhava quarto com 2 estudantes universitários que sabiam que ele era gay e não ligavam. Pela primeira vez, sentia-se normal. Mas à noite, a saudade apertava. Pensava em Miguel constantemente. Escrevia-lhe mensagens que apagava antes de enviar. Temia que o cabo tivesse fechado a porta para sempre depois daquele beijo impulsivo. Miguel, no Alentejo, afundava-se no trabalho. Contrataram um ajudante temporário, mas ninguém preenchia o vazio. Os rumores no povoado morreram devagar, mas deixaram cicatrizes. Evitava olhares, respostas curtas nos cafés. Uma tarde, o telemóvel tocou. Número de Lisboa. Atendeu com o coração na boca. Sou eu. Voz de Tomás, mais firme. Miguel quase deixou cair o telefone. Estás bem? Estou. E tu? Vivo. Silêncio longo. Depois Tomás, posso ir aí um fim de semana? Só falar. Miguel respirou fundo. Vem. Na sexta-feira seguinte, Tomás chegou de autocarro. Miguel esperava-o na estação. Abraçaram-se com força, sem vergonha de quem via. Subiram para a picape em silêncio. Na verdade, tudo parecia igual e ao mesmo tempo diferente. Jantaram na cozinha, falaram de coisas pequenas, o novo emprego, os exames que Tomás passara com distinção, os cavalos. Depois do jantar, sentaram-se no alpendre. O céu estava estrelado como só no Alentejo. Tenho medo, confessou Tomás. Medo que tenhas mudado de ideias. Miguel olhou, e tu? Eu nunca mudei. Miguel estendeu a mão. Tomás entrelaçou os dedos nos dele, ficaram assim muito tempo. Quero fazer isto devagar, disse Miguel. Sem pressa. Sem erros. Tomás sorriu, lágrimas nos olhos. Devagar é perfeito. Começaram a namorar em segredo absoluto. Tomás vinha nos fins de semana, ficava até domingo à noite. Passeavam a cavalo por trilhos onde ninguém os via, conversavam horas, beijavam-se finalmente sem culpa. Cada toque era uma descoberta, cada palavra uma promessa. Mas o mundo exterior não perdoava. Um domingo, ao regressar a Lisboa, Tomás encontrou os colegas de quarto nervosos. Alguém colocara na caixa do correio panfletos homofóbicos com o nome dele: Sabemos o que és. Tomás gelou. Contou a Miguel por telefone.
Acho que foi alguém daqui que me reconheceu do café. Miguel quis que ele voltasse para a herdade. Tomás recusou. Não fujo mais. Procurou apoio numa associação LGBT em Lisboa. Lá conheceu outros jovens com histórias parecidas, começou a participar em grupos de apoio. Ganhou força. Mas o medo permanecia. Uma noite, ao sair do café, foi seguido por 2 homens. Gritaram insultos, ameaçaram. Tomás correu até casa, trancou-se, ligou a Miguel em pânico. No dia seguinte, Miguel apareceu em Lisboa sem avisar. Bateu à porta do quarto alugado. Vim buscar-te. Pelo menos até isto acalmar. Tomás abraçou-o, aliviado. Ficaram em Lisboa juntos uma semana, Miguel num hotel barato. Caminharam de mãos dadas em zonas mais seguras, foram ao teatro, viveram como casal normal pela primeira vez. Mas Miguel sentia o peso da diferença de idades, do passado rural, da vida que construíra longe da cidade. Não sei se consigo viver aqui. Tomás respondeu, e eu não sei se consigo voltar para o isolamento. Mas queremos tentar. Decidiram dar tempo. Verão chegou. Tomás tirou férias e foi para a herdade. Trabalharam juntos, como nos primeiros meses, mas agora com beijos roubados nos estábulos, noites partilhadas na mesma cama, carícias ternas, sem pressa de ir além do que ambos queriam. Uma noite, deitados nus sob o lençol leve, Tomás perguntou, achas que vamos conseguir? 2 homens, um de 42, outro de 18, num país que ainda nos olha de lado. Miguel beijou-lhe a testa. Vamos lutar. Como sempre fizemos. Mas o destino voltou a intervir. Em agosto, a mãe de Tomás ligou. Voz diferente, quase humilde. Quero conhecer o homem que salvou o meu filho. Miguel e Tomás olharam-se, incrédulos. Marcaram encontro num café neutro em Évora. A mãe chegou acompanhada apenas pela culpa. Chorou ao ver Tomás mais saudável, mais feliz. Pediu perdão. Contou que entrara em terapia, que compreendera o mal que causara. Quero fazer parte da tua vida, se me aceitares. Tomás perdoou devagar. Miguel observava, orgulhoso da coragem do namorado. A relação com a mãe começou frágil, mas cresceu. Ela aceitou Miguel, embora com dificuldade inicial. Ele é mais velho que eu, disse uma vez. Mas viu o amor nos olhos do filho e calou as objeções. Parecia que finalmente a paz chegava. Mas em setembro, um antigo amor de Miguel reapareceu. João, o homem casado que o destruíra anos antes, agora divorciado, enviou uma carta à herdade. Soube que estás com alguém. Quero pedir perdão pelo passado. Posso visitar-te? Miguel mostrou a carta a Tomás. Lê, disse apenas. Tomás leu, sentiu ciúme corrosivo. Vais encontrá-lo. Quero fechar esse capítulo. Com ele, não contigo. Marcou encontro num café do povoado. João apareceu mais velho, olhos cansados. Pediu perdão, contou que perdera a família por não ter assumido quem era. Tu foste o amor da minha vida. Perdi-te por cobardia. Miguel ouviu em silêncio. O amor da minha vida está agora em Lisboa, à minha espera. Tu foste uma lição dolorosa. Adeus, João. Regressou a casa leve. Contou tudo a Tomás por telefone. O rapaz chorou de alívio. Pensaram que o pior passara. Outubro trouxe chuva forte. Tomás decidira inscrever-se na Universidade em Évora, curso de Medicina Veterinária, para um dia trabalhar com Miguel na herdade. Mudou-se definitivamente. Compraram uma cama maior, arrumaram o quarto de hóspedes para escritório. A vida parecia enfim alinhada. Mas o passado de Miguel guardava uma última surpresa. Numa tarde, um carro da polícia parou à porta. O mesmo agente que aparecera meses antes. Temos uma denúncia grave. O padrasto do Tomás apresentou queixa de aliciamento de menor. Tomás empalideceu. Mas eu já era maior de idade quando. Alega que começou antes. Tem testemunhas que dizem ter-vos visto juntos de forma suspeita. Miguel sentiu o chão sumir-se. Sabia quem eram as testemunhas, velhos rancores do povoado,
talvez o próprio João magoado pela rejeição. Foram chamados a prestar declarações. Tomás, agora maior, negou veementemente qualquer abuso. Miguel apresentou registros, datas, mensagens. Mas o processo abriu. A herdade foi revistada. Os animais ficaram nervosos com estranhos. A notícia correu o povoado como fogo. Clientes antigos deixaram de comprar carne. Telefonemas anónimos ameaçavam. Alguém pintou, pedófilo, na porta do celeiro. Miguel, que passara a vida a esconder-se, viu o armário escancarado à força. Tomás, que começara a respirar liberdade, sentiu-se outra vez preso. Numa noite, sentados à mesa, Tomás disse baixinho: "Se isto te destruir, vou-me embora para sempre." Miguel pegou-lhe na mão. "Não. Vamos enfrentar juntos. Pela primeira vez, não fujo." Contrataram um advogado especializado em direitos LGBT. A associação que Tomás conhecera em Lisboa mobilizou-se. Testemunhas de caráter apareceram: a professora online, a mãe de Tomás, que agora defendia o filho com unhas e dentes, até o antigo colega polícia que inicialmente suspeitara reconheceu que não havia provas. O processo arrastou-se meses. Cada audiência era um golpe. A imprensa local publicou notícias sensacionalistas. Miguel perdeu peso, Tomás teve crises de ansiedade. Uma noite, depois de mais uma audiência dura, Tomás desabou. "E se formos obrigados a separar-nos?" Miguel abraçou: "Não vamos. Eu prometi lutar." Em janeiro, o ponto de viragem, o padrasto, pressionado pelo advogado, retirou a queixa ao descobrir que mentiras antigas suas viriam à tona. As testemunhas recuaram quando confrontadas com o risco de denúncia por falso testemunho. O processo foi arquivado por falta de provas. Mas o dano estava feito. Parte do povoado nunca mais olharia Miguel nos olhos. Alguns amigos afastaram-se. Numa noite fria, sentados à lareira, Tomás perguntou: "Valeu a pena?" Miguel pensou longo tempo. "Valeu. Porque agora somos livres de verdade. Não há mais segredos que nos possam destruir." Tomás sorriu, beijou devagar. "Então casamos." Miguel riu, surpreendido. "Em Portugal ainda não podemos. Mas podemos registar parceria. Ou simplesmente prometer um ao outro." Na primavera seguinte, numa cerimónia simples no Jardim da Herdade, com a mãe de Tomás, alguns amigos da associação e os animais como testemunhas mudas, trocaram anéis de prata gravados com a data do primeiro Natal em que se encontraram. Não foi legal, mas foi real. A herdade renasceu. Tomás terminou o curso com distinção. Juntos ampliaram o negócio: turismo rural sustentável, acolhimento de jovens LGBT em risco, um pequeno refúgio seguro no Alentejo profundo. Anos depois, na véspera de Natal, um novo rapaz bateu à porta, magro, olhos assustados, mochila às costas. Miguel e Tomás entreolharam-se, sorriram. Abriram a porta juntos. "Entra. Pelo menos aquece-te." O ciclo recomeçava, mas agora com dois corações unidos para enfrentar o mundo. Os anos transformaram a herdade num lugar de esperança. Chamaram-lhe Refúgio dos Sobreiros. Jovens chegavam de todo o país, alguns expulsos de casa, outros fugidos de violência. Tomás, já veterinário, cuidava dos animais e das feridas invisíveis. Miguel geria a terra e as histórias difíceis. Mas nem tudo era paz. Recordações voltavam em noites de insônia. Miguel ainda acordava à meia da noite com medo de perder tudo outra vez. Tomás carregava a culpa de ter, mesmo indiretamente, exposto o companheiro ao julgamento público. Uma noite, depois de acolherem um rapaz que tentara o suicídio, Tomás desabafou: "Às vezes pergunto-me se não te roubei a tranquilidade que tinhas antes de mim." Miguel puxou para si. "Tu deste-me razão para viver, não o contrário." Aprenderam a curar-se mutuamente. Fizeram terapia de casal, viajaram juntos, primeira vez de Miguel fora de Portugal, primeira vez de Tomás no avião. Riram como adolescentes em Paris, choraram em frente ao Memorial do Orgulho. A mãe de Tomás tornou-se avó postiça dos jovens do refúgio. Cozia bolos nas tardes de domingo, contava histórias da infância do filho, pedia perdão em silêncio cada vez que olhava Miguel nos olhos. O padrasto nunca mais apareceu.
Souberam que beber até destruir o fígado. Tomás não foi ao funeral. A herdade cresceu. Construíram mais 2 quartos, instalaram painéis solares, abriram trilhos pedestres. Os vizinhos, aos poucos, começaram a aceitar. Alguns até traziam os filhos para ver os cavalos. Uma velha senhora do povoado deixou, em testamento, um pequeno terreno contíguo para os rapazes do Miguel. Mas o amor entre eles nem sempre foi fácil. Discussões surgiam, Miguel mais reservado, Tomás mais impulsivo. Ciúmes bobos, silêncios longos. Uma vez, depois de uma briga forte sobre dinheiro, Tomás passou uma noite no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, Miguel apareceu com um café e um pedido de desculpas escrito num papel amarrotado. Não sei ser casal perfeito. Só sei que sem ti não sei ser nada. Tomás guardou aquele papel na carteira até hoje. Quando Tomás fez 25 anos, Miguel organizou surpresa, um jantar no mesmo alpendre onde tudo começara, luzes penduradas nos sobreiros, música baixa, os jovens do refúgio a servir como empregados cúmplices. No fim, Miguel ajoelhou-se, não para pedir casamento, mas para renovar a promessa. Quero envelhecer contigo. Mesmo quando discutirmos. Mesmo quando tudo correr mal. Tomás chorou, riu, beijou à frente de todos. A vida seguiu, cheia de pequenos milagres e grandes lutas. Dezembro outra vez. 10 anos depois daquele Natal fatídico. A herdade estava decorada com luzes simples. Os jovens atuais ajudavam a montar a árvore. Miguel, cabelos agora grisalhos nas têmporas, supervisionava. Tomás, quase 30, barba bem aparada, trazia o bolo da consoada. Sentaram-se todos à mesa longa, mais de 20 pessoas, histórias diferentes, mas o mesmo olhar de quem um dia não teve onde pousar a cabeça. Miguel ergueu o copo. Há quem nos abriu a porta quando mais precisávamos. Todos beberam. Tomás apertou a mão dele por baixo da mesa. Depois do jantar, os dois saíram para o alpendre. O ar estava frio, mas seco. O céu limpo de estrelas. Tomás encostou a cabeça no ombro de Miguel. Lembras-te da primeira noite? Como se fosse ontem. Tinhas os lábios roxos e um olho negro. E tu foste o meu milagre de Natal. Miguel sorriu. Tu foste o meu. Ficaram em silêncio, ouvindo risos lá dentro. Pensaram em todos os que passaram por ali, alguns agora com as próprias famílias, outros ainda lutando. Valeu cada lágrima? Perguntou Tomás baixinho. Miguel beijou-lhe os cabelos. Valeu cada uma. Porque nos trouxe até aqui. Dentro, alguém começou a cantar uma canção tradicional. As vozes juntaram-se, imperfeitas mas cheias de vida. Tomás virou o rosto, beijou Miguel devagar, sem pressa. O beijo sabia a futuro. No Alentejo profundo, sob o mesmo céu que os vira sofrer e renascer, 2 homens que o destino cruzara numa noite fria celebravam o maior dos milagres, o amor que sobrevive a tudo. E a herdade continuou de portas abertas, luz acesa, esperando o próximo coração perdido que precisasse de abrigo. Porque o amor, quando verdadeiro, não se esconde mais.